Incrível, noite incrível. Estamos aqui mais uma vez, mais um encontro, né? O nosso sexto encontro para o Clube do Livro, onde a gente está estudando, refletindo, meditando em cima desse livro, A Mulher Virtuosa. Hoje eu vou falar um cadinho menos, um cadinho mais baixo, porque a minha garganta hoje está pedindo descanso. Mas a gente tem um compromisso e a gente segue firme, tá bom? Hoje, nesse capítulo, há uma direção para as mães experientes ou novas. Esse é o nome do capítulo, é o título, né, do capítulo, para mães experientes ou novas. E o texto bíblico base desse capítulo está lá em Tito, capítulo 2, versículos do 3 ao 5, aonde diz o seguinte, vou ler aqui. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, operosas donas de casa, bondosas, sujeitas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. E o que isso quer dizer, né? Há um convite que as mulheres passem certos costumes. E olha que interessante. Ele vai trazer aqui pra gente, logo no começo desse capítulo, um dado, uma pesquisa, né? Que foi realizada durante uma pesquisa não, né? Uma pergunta que foi feita durante uma conferência pastoral realizada há bastante tempo, onde 120 clérigos americanos se uniram nos laços de uma fé comum, cada um convidado a mencionar a instrumentalidade humana a qual, sobre a bênção divina, eles atribuíram a mudança de coração, a sua transformação, né? E mais de 100 desses 120 atribuíram a sua mudança de coração às suas mães. E por que, né, dessa influência? Qual é o poder em cima dessa influência? Qual é o tamanho da responsabilidade da mulher em cima dessa influência, né? Onde está esse segredo de poder influente das mães para seus filhos? E aí ele vem trazendo aqui que primeiro esse poder, essa influência vem de uma ordenança divina, uma ordenança de Deus. Ele determinou que o poder de uma mãe sobre a alma de seu filho fosse tão poderosa assim, ao ponto de influenciá-lo, de conseguir moldá-los, né? E em segundo lugar, vem o amor de uma mãe, que é mais forte e pelo menos mais terno do que o de um pai. Há pais amorosos? Sim, sem dúvida, mas o amor de uma mãe é incomparável, ou muito próximo ao amor de Deus pelos seus filhos, tá? E aí diz o seguinte: o amor é a grande força motivadora na conduta humana. E então ele cita Oséias 11, versículo 4, onde diz: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Aqui ele continua: está a verdadeira filosofia tanto da constituição natural do homem quanto da religião evangélica. A natureza humana é feita para ser movida, governada pelo amor,
para ser atraída pelos laços do afeto, em vez de ser arrastada pelas correntes da severidade. E o interessante é que o coração da mulher é feito para amar, e o amor é exercido de uma maneira suave, doce e constrangedora por ela em relação a seu filho. Mais até do que ao próprio homem, tá? No caso, o sexo oposto aqui é atribuído. Ele diz que a mãe, ela tem mais a ver com o caráter da criança, enquanto ela ainda está no estado flexível, em que recebe sua forma. Ele fala durante esse capítulo, só para eu ser um pouquinho mais breve, o interessante é que vocês leiam o livro. Esse livro é muito rico para nós, mulheres cristãs. É muito rico esse livro, ele é muito edificante e ele também tem as suas exortações. Ele nos convida a refletir em cima dos comportamentos que nós temos hoje, que nós tínhamos até ontem, né? E que alguns precisam ser exortados, alguns precisam ser ajustados e outros precisam ser exaltados. Então, ele diz durante esse capítulo que a mãe, ela ensina de várias formas a todo momento. Por quê? Porque ela acaba sendo a referência da criança, uma vez que ela tem mais contato fisicamente com a criança, uma vez que ela entende com mais riqueza de detalhes os seus filhos, por estar mais perto deles, por estar em constante presença, né? Ser uma constante presença na vida deles. E diz que a mulher, quando se dispõe a esse papel de mãe, ela deve não só se preparar antes, mas estar a todo momento estudando para exercer esse papel com muita sabedoria, com muito amor, mas acima de tudo, com muito respeito dentro daquilo que, no entendimento moral dos seus ensinamentos. A mãe, ela não ensina somente o letramento do seu filho, o intelecto do seu filho, mas ela é a base de ensino moral dentro da sua família. Ela é a base que vai passar de gerações e gerações, por isso que é citado Tito aqui, logo no começo, aonde diz que as mulheres mais idosas, as mulheres mais velhas, elas passam esses princípios e esses conhecimentos de geração em geração. Diz que as mães jovens, elas devem se policiar em cuidar, em especial, dos primeiros anos de vida dos seus filhos, onde ela não vai ensinar intelectualmente, mas ela vai moldar o caráter dos seus filhos, onde ela vai trazer um entendimento sobre respeito, obediência, carinho, afeto, hierarquias, né? Então, esse capítulo, ele fala muito e ele repete várias e várias vezes, em cima de exemplos, o quanto é importante que a mãe tenha um cuidado ainda nos primeiros anos, até o terceiro ano de idade, em se preocupar em moldar o caráter dos seus filhos, e em ser esse exemplo. Esse capítulo, ele me lembra de uma passagem que está lá em Pedro, aonde diz sobre os verdadeiros pastores, aonde diz sobre as lideranças, o comportamento desses pastores, o comportamento desses líderes, como deve ser. E eles ensinam não só pelo que ele fala, ele ensina também pelo que ele pratica, pela forma como ele vive. E assim, nós mães, né, devemos ter esse entendimento. E nós devemos amar os nossos filhos semelhantemente Deus ama a toda a humanidade, sabendo que nem tudo deve ser o sim, e que em momentos necessários devemos trazer a repreensão, devemos dizer o não quando isso vai trazer algum prejuízo para os nossos filhos. Devemos ser firmes e não nos rendermos a um choro, a um sorriso,
há um comportamento lindo da criança buscando a aprovação de algo que ela sabe que não é para o seu bem, não fará o seu bem, não é correto dentro daqueles princípios morais que aquela casa se sustenta, que aquela família se mantém, se alicerça, né? E diz também uma outra questão, que nós mães temos a maioria, né? Um certo receio em praticar, que é respeitar a individualidade de cada filho. Sim, nós devemos tratar os filhos de formas diferentes. Por quê? Porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua resistência, cada um tem as suas características individuais, e sendo seres individuais únicos, eles devem ser tratados segundo a necessidade, cada um vai demandar de uma coisa. E cita um exemplo aqui muito lindo, muito querido, dizendo: há filhos que vão ser mais tempestivos, mais rebeldes, né? E outros filhos que serão mais tímidos e mais medrosos. E nós devemos encorajar o medroso e repreender os rebeldes, aqueles que querem ser donos de si antes do momento devido, né? Vamos dizer assim, que a gente deve respeitar essa individualidade, trazendo para eles um pouquinho daquilo que eles necessitam. Lembrando que é algo que a gente sempre repete aqui em casa, né, falando um pouquinho dos bastidores, é que não somos nós que queremos dar limites a eles. São eles que pedem esses limites através dos seus comportamentos. E esse livro fala também um pouquinho, dentro desse capítulo, que quanto mais se preparar a mulher para esse momento da maternidade, quanto mais ela estudar, quanto mais ela se policiar, se moldar dentro até dos seus hábitos, mais fácil será, mais simples será, mais natural será. E que a chance de quem começa bem terminar bem é muito maior do que aquele que começa mal. O que começa mal, a chance vai ser também maior de terminar mal. E que, ainda que a gente não acredite, os princípios morais, eles são fundamentais que sejam aplicados desde o começo da vida do seu filho. É mais importante, inclusive, se preocupar com esses ensinos morais do que com a própria roupa, os próprios suprimentos materiais, vamos dizer assim, né? Então, esse momento do livro, ele faz um convite à reflexão, né, da forma como a gente tem escolhido cuidar e educar os nossos filhos. Ainda que sejamos fonte inesgotável de amor como mães, né, falando aí como mães, como mulheres mães, nós temos também que trazer certas direções e exortações do comportamento das nossas crianças. Faz uma comparação no finalzinho do capítulo, né, que até os animais, eles ensinam desde pequeno o que deve e o que não deve fazer. E quanto antes a gente mostrar o que é aceitável ou não dentro dos nossos valores, dentro dos nossos princípios morais, o quanto antes a gente ensinar, mais fácil será quando eles estiverem mais entendidos, né? Existe uma bandeira que às vezes se levanta de que é muito pequenininho, é bonitinho. Não, eles precisam ser exortados quando se comportarem de uma maneira inadequada. Não é porque está com
um aninho, 2 aninhos, que bater é normal. Não, bater deve ser repreendido. É, tanto da criança quanto dos pais, né? Exortar esse comportamento de agressividade. E tudo também se torna mais fácil, vou repetir aqui, quando nós temos já esses hábitos no nosso dia a dia. Então, a mulher, quando ela se prepara para ser mãe, ela já vai se moldando, ela já vai estudando, ela já vai se prevenindo. Chega num ponto, a gente não chega já direto na presidência sem ter se preparado para isso, né? A gente não chega na presidência de uma empresa sem ter se preparado para isso. Então, esse convite e essa exortação para as mães, né, em especial, que se prepara e se prepare constantemente, estude sempre sobre educação de filhos, sobre desenvolvimento psíquico da criança, formação, né, desse caráter e se coloque à disposição de verdadeiramente educá-los, né, moldar esses caráteres, não permitindo que eles tendem para o mal, não permitindo que o seu exemplo traga divergência de ensinamento. O bom líder, ele ensina pelo exemplo, tá? E fica aqui, né, mais um convite para vocês lerem o livro, estudarem sobre o assunto e buscar refletir sobre os padrões, né, sobre o comportamento que nós temos em relação à nossa família, em relação àqueles que nos foram confiados, tá bom? Hoje a proposta era ser um pouquinho mais curta mesmo. Amanhã a gente vai falar sobre o capítulo 7, onde a minha voz está péssima hoje, onde fala sobre a obra de Cristo e as mulheres solteiras. E aí a gente vai ter um conteúdo um pouquinho mais curto dentro do livro, mas também com uma certa profundidade. E por fim, a gente vai encerrar falando aí das recém-convertidas, da mulher idosa e qual é o papel de cada uma dentro da visão cristã, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até amanhã, nesse horário, vamos dizer assim, né? A gente está se esforçando aí para poder manter o horário das 18, mas às vezes a gente passa um pouquinho e entra um pouquinho mais tarde, porém fica salvo, então tá tudo certo, tá? Um beijo no coração de cada uma. Até amanhã, se assim Deus permitir.